publicado em 1908 pelos enigmáticos 13 iniciados, o Kybalion se estabeleceu como um pilar da filosofia hermética, oferecendo uma visão sobre os 7 princípios fundamentais que regem o cosmos. Este fascinante princípio hermético, originário das profundezas da sabedoria antiga, nos ensina que a realidade é fundamentalmente uma criação mental. Segundo este conceito, tudo o que percebemos no universo físico não é nada mais do que uma manifestação da mente imaterial, uma projeção de nossos pensamentos e crenças coletivas. A mente, nesse contexto, é entendida como o substrato último de toda a existência, a fonte invisível de tudo que se manifesta no plano material. O poder da mente sobre a matéria. Em termos práticos, o princípio do mentalismo implica uma responsabilidade incrível. O poder de moldar nossa realidade reside diretamente nos nossos pensamentos e intenções. Cada pensamento que cultivamos contribui de forma significativa para a criação da nossa experiência de vida. Isso não significa apenas que a maneira como pensamos afeta nosso estado emocional. Vai muito além, influenciando diretamente os eventos e circunstâncias que atraímos para nossas vidas. Aplicação prática do mentalismo no dia a dia. Para ilustrar como esse princípio pode ser aplicado no cotidiano, considere a prática da visualização. Ao visualizar conscientemente um resultado desejado, você está utilizando o poder da sua mente para influenciar o mundo físico. Seja um atleta visualizando seu sucesso em uma competição, um empresário imaginando o crescimento de sua empresa, ou alguém enfrentando um desafio de saúde mental visualizando a própria serenidade, todos estão aplicando o princípio do mentalismo para moldar a realidade de acordo com seus desejos e aspirações. Controlando a mente para transformar a realidade. Controlar a mente, portanto, se torna uma ferramenta poderosa para alterar tanto o ambiente interno quanto o externo. O domínio dos próprios pensamentos permite não apenas combater ansiedades e medos, mas também construir uma realidade mais alinhada com objetivos e valores pessoais. Técnicas como meditação, afirmações positivas e atenção plena são métodos eficazes para cultivar uma mente mais focada e positiva. Por exemplo, a prática da meditação pode ajudar a acalmar a mente turbulenta, permitindo uma maior clareza de pensamento e uma conexão mais profunda com as intenções verdadeiras. A meditação não apenas tranquiliza o psicológico, mas também sintoniza a mente com frequências mais altas de pensamento, onde o poder de criação é exponencialmente aumentado. O impacto no ambiente interno e externo. Quando aprendemos a controlar nossos pensamentos e a direcioná-los de maneira construtiva, começamos a ver mudanças notáveis não só em nossa percepção interna, mas também no mundo ao nosso redor. A melhoria no ambiente interno, nossa mente e emoções, leva a uma manifestação mais positiva no ambiente externo. Relacionamentos podem melhorar, oportunidades podem surgir e desafios podem se transformar em experiências de aprendizado. Este princípio também nos ensina sobre a interconectividade de tudo no universo. Como cada pensamento contribui para a realidade coletiva, a maneira como pensamos não apenas afeta nossas vidas individuais, mas também influencia o coletivo. Portanto, ao cultivarmos uma mente positiva e focada, estamos contribuindo para uma realidade mais harmoniosa e positiva em escala global. Conclusão. Assim, o princípio do mentalismo serve como um lembrete constante do poder que reside dentro de cada um de nós. Ao entender e aplicar este princípio, tornamo-nos arquitetos conscientes de nossa própria realidade, capazes de moldar não só as circunstâncias pessoais, mas também de contribuir para o bem-estar coletivo.
É um convite para explorar a profundidade da nossa própria mente e utilizar seu poder inerente para criar uma vida e um mundo que refletem nossas aspirações mais elevadas. Este princípio hermético, uma das pedras angulares da sabedoria esotérica transmitida no Kybalion, revela uma verdade universal sobre a interconexão de todas as coisas no cosmos. Ele nos ensina que os padrões, leis e fenômenos observados no universo macrocósmico podem ser encontrados replicados em escalas menores, no microcosmo. Esta correspondência entre os diversos níveis da realidade sugere que, ao entender um nível, podemos inferir conhecimentos sobre outros. Aplicação universal do princípio. Em uma aplicação prática, o princípio da correspondência pode ser visto em ação em diversos campos, desde a física até a filosofia. Por exemplo, na física, a teoria das cordas busca unificar as leis que regem as partículas subatômicas com as que controlam os corpos celestes. No âmbito pessoal, pode ajudar alguém a compreender seus próprios conflitos internos, ao observar as interações e relações que mantém com os outros. Este princípio nos encoraja a olhar além do aparente caos e complexidade para ver a ordem subjacente e os padrões repetitivos, explorando a correspondência na vida diária. No cotidiano, o princípio da correspondência oferece uma poderosa ferramenta analítica para resolver problemas e enfrentar desafios. Por exemplo, considerando a natureza cíclica da economia, podemos preparar melhor nossas finanças pessoais durante tempos de prosperidade para suportar períodos de recessão. Da mesma forma, compreender as emoções que sentimos em resposta a eventos em nossas vidas pessoais pode nos ajudar a entender reações emocionais em contextos mais amplos, como reações sociais a eventos globais. Utilizando a correspondência para o crescimento pessoal. A aplicação deste princípio também se estende ao desenvolvimento pessoal e espiritual. Ao entender que nossas realidades internas refletem nossas externas, podemos começar a fazer mudanças conscientes dentro de nós mesmos que se manifestarão externamente. Se enfrentamos desafios constantes em nossas relações, por exemplo, isso pode ser um reflexo de conflitos internos ou de uma falta de harmonia dentro de nós. Ao resolver essas inquietações internas, muitas vezes veremos melhorias nas nossas interações sociais e relacionamentos. Exemplos práticos e históricos. Historicamente, o princípio da correspondência pode ser observado nas antigas tradições arquitetônicas, como as pirâmides do Egito, que são consideradas um reflexo terrestre do arranjo das estrelas no céu noturno. Na medicina, o conceito de que o microcosmo do corpo humano reflete o macrocosmo do universo é um princípio central na medicina holística, onde a saúde de uma parte do corpo pode afetar o todo. O impacto no pensamento moderno. Na era moderna, este princípio tem sido uma influência nas áreas de psicologia e desenvolvimento pessoal, onde é cada vez mais reconhecido que o ambiente interno de uma pessoa, seus pensamentos, emoções e crenças, pode influenciar diretamente sua experiência do mundo externo. Por exemplo, a abordagem da psicologia positiva utiliza este princípio para ajudar as pessoas a cultivarem um estado mental positivo, que por sua vez cria experiências de vida mais positivas. Reflexão e autoconhecimento. O princípio da correspondência encoraja a reflexão e o autoconhecimento, sugerindo que ao nos conhecermos melhor, podemos entender melhor o universo e vice-versa. A prática da meditação e do mindfulness são formas de explorar esse princípio, pois permitem que nos observemos com maior clareza e entendamos como nossos estados internos se refletem em nossas ações e interações. Conclusão. Em última análise, o princípio da correspondência nos oferece uma visão expansiva sobre como as diferentes camadas da realidade estão interligadas, oferecendo-nos uma compreensão mais profunda não apenas do mundo ao nosso redor, mas também de nós mesmos.
Ao aplicar esse princípio, somos convidados a viver de forma mais consciente e harmoniosa, reconhecendo que cada pensamento, ação e emoção tem uma correspondência e um impacto no tecido maior da vida. Assim, ele serve como um lembrete contínuo de nossa conexão com o todo maior e da responsabilidade que carregamos na criação de um mundo que reflete nossas mais elevadas aspirações e valores. Este princípio hermético, profundamente enraizado na filosofia esotérica, revela uma verdade fundamental sobre a natureza do universo. Tudo está em constante estado de vibração, desde as menores partículas até as vastas galáxias no cosmos. A realidade que percebemos, mesmo aquela que parece estática, é composta por partículas em perpétuo movimento vibratório. Compreendendo a vibração na natureza e na tecnologia no mundo natural, podemos observar o princípio da vibração em ação de inúmeras maneiras, desde o movimento vibratório das folhas ao serem tocadas pelo vento até os complexos padrões de migração das aves, que respondem às sutis diferenças vibracionais no ambiente. Nas tecnologias modernas, este princípio é explícito em dispositivos como cristais de quartzo em relógios e osciladores em circuitos eletrônicos, onde vibrações controladas mantêm o tempo com precisão extraordinária. Aplicações. Práticas na vida diária. Em um nível pessoal, entender o princípio da vibração pode transformar nossa maneira de interagir com o mundo. Reconhecendo que nossos próprios pensamentos, emoções e até a linguagem corporal são formas de energia vibratória que emitimos, começamos a perceber como essas vibrações afetam não apenas a nós mesmos, mas também as pessoas ao nosso redor e o ambiente. Por exemplo, uma atitude positiva e otimista pode elevar a atmosfera de uma reunião ou melhorar a dinâmica de um grupo, enquanto emoções negativas podem ter o efeito oposto, ajustando nossas frequências pessoais. Uma das formas mais diretas de aplicar este princípio é através da meditação e da prática de mindfulness, que nos permitem sintonizar e regular nossas próprias frequências vibratórias. Ao meditar, podemos acalmar a mente turbulenta, reduzindo a frequência de nossas vibrações internas para um estado mais harmonioso. Este alinhamento interno muitas vezes se traduz em um maior equilíbrio emocional e uma presença mais tranquila, que ressoa positivamente com os outros. Saúde e bem-estar. Na saúde, o princípio da vibração também oferece insights valiosos. Técnicas como a terapia com som utilizam vibrações, como as de tigelas tibetanas ou diapasões, para promover a cura e o bem-estar físico e mental. Essas vibrações podem ajudar a realinhar as células do corpo em frequências que promovem a saúde, ajudando a restaurar o equilíbrio onde houver descompasso ou doença. Impacto no desenvolvimento pessoal. O entendimento de que tudo vibra também nos encoraja a procurar ambientes e situações que ressoem com nossos valores e aspirações pessoais. Isso pode significar escolher ambientes de trabalho ou pessoais que sejam energeticamente compatíveis com nossos objetivos de vida. Quando estamos em sintonia com o nosso ambiente, somos capazes de vibrar numa frequência que não apenas beneficia a nós mesmos, mas também tem um impacto positivo sobre aqueles ao nosso redor. Conclusão. O princípio da vibração nos ensina que somos tanto emissores quanto receptores de energia vibratória. Ao compreender e aplicar este princípio, temos a oportunidade de moldar ativamente nossa experiência de vida, ajustando nossas vibrações para atrair resultados desejáveis e repelir influências negativas. Esta conscientização não apenas enriquece nossa experiência pessoal, mas também contribui para um mundo mais harmonioso, onde cada um de nós está conscientemente engajado na criação de um ambiente vibracional positivo. Este profundo princípio hermético destaca a existência de dualidade em todos os aspectos do universo, desde as forças fundamentais da natureza até as complexidades das emoções humanas.
Ele nos ensina que cada qualidade, estado ou fenômeno possui o seu oposto, e que esses opostos são, na verdade, apenas extremos de uma mesma contínua. A compreensão dessa verdade pode transformar a maneira como enfrentamos os desafios da vida, nos ajudando a encontrar equilíbrio e harmonia em um mundo de aparentes contradições. Polaridade em fenômenos naturais e humanos. No mundo natural, podemos observar a polaridade em muitas formas: luz e escuridão, calor e frio, expansão e contração. Esses pares de opostos não existem em isolamento. Um não pode ser plenamente compreendido sem o outro. Da mesma forma, na esfera humana, a felicidade e a tristeza, a coragem e o medo, o amor e o ódio são exemplos de como os sentimentos e experiências estão interligados e definidos um pelo outro. Aplicações. Práticas da polaridade na resolução de conflitos. Entender o princípio da polaridade pode ser particularmente útil na resolução de conflitos, tanto internos quanto externos. Ao reconhecer que cada ponto de vista é apenas um extremo de um espectro, podemos buscar um meio termo ou um estado de equilíbrio que incorpore aspectos de ambos os lados. Isso é especialmente valioso em situações interpessoais, onde frequentemente a verdadeira solução reside não na vitória de um lado sobre o outro, mas na síntese harmoniosa de perspectivas opostas. Polaridade e crescimento pessoal. No desenvolvimento pessoal, a consciência da polaridade nos permite navegar melhor pelos altos e baixos da vida. Por exemplo, ao enfrentarmos períodos de grande dificuldade ou desafio, a compreensão de que esses momentos são apenas um polo de nossa experiência pode nos ajudar a manter a esperança e a buscar ativamente o polo oposto, como a paz ou a felicidade. Este entendimento não apenas ameniza o impacto dos momentos ruins, mas também enriquece a apreciação dos bons. Ferramentas para trabalhar com a polaridade. Meditação e mindfulness são ferramentas poderosas para explorar e aplicar o princípio da polaridade. Práticas meditativas podem nos ajudar a observar nossas próprias reações e emoções sem julgamento, reconhecendo-as como parte de um espectro mais amplo de experiências. Ao fazer isso, podemos começar a escolher conscientemente quais aspectos queremos cultivar e quais queremos moderar, buscando um estado de maior equilíbrio interno. Ferramentas para trabalhar com a polaridade. Meditação e mindfulness são ferramentas poderosas para explorar e aplicar o princípio da polaridade. Práticas meditativas podem nos ajudar a observar nossas próprias reações e emoções sem julgamento, reconhecendo-as como parte de um espectro mais amplo de experiências. Ao fazer isso, podemos começar a escolher conscientemente quais aspectos queremos cultivar e quais queremos moderar, buscando um estado de maior equilíbrio interno. Este princípio hermético ilumina uma verdade universal sobre a natureza cíclica de toda a existência. Assim como o oceano tem suas marés e as estações mudam invariavelmente, todos os aspectos da vida são marcados por ritmos e ciclos que influenciam desde ecossistemas inteiros até os padrões de comportamento humano individual. Entender e harmonizar-se com este princípio pode oferecer uma chave poderosa para navegar eficazmente pelas complexidades da vida e aproveitar ao máximo as oportunidades que surgem. Ritmo na natureza e na sociedade. No mundo natural, o princípio do ritmo é evidente em fenômenos como a migração de animais, os ciclos de crescimento das plantas e até os ciclos geológicos que moldam continentes. Na sociedade, os ciclos econômicos, as tendências de moda e as mudanças políticas também demonstram esse ritmo. Reconhecer esses padrões pode ajudar a prever eventos futuros e a preparar-se adequadamente para eles, seja estocando recursos antes de uma crise econômica ou adaptando estratégias de negócios em antecipação a uma mudança no mercado. Aplicando o ritmo no desenvolvimento pessoal. Pessoalmente, o princípio do ritmo pode ser aplicado ao reconhecer e respeitar os próprios ciclos de energia e motivação.
Todos experimentamos altos e baixos em nosso bem-estar emocional e produtividade. Ao invés de lutar contra essas fases, aceitá-las e aprender a trabalhar com elas pode levar a um desempenho mais sustentável e satisfatório. Por exemplo, alguém pode aproveitar períodos de alta energia para realizar tarefas exigentes e usar momentos de baixa para recuperar-se e planejar, sincronizando com os ciclos para sucesso profissional. No ambiente profissional, estar ciente do princípio do ritmo pode significar a diferença entre forçar um projeto em um momento inoportuno e lançá-lo em um momento de receptividade de mercado. Acompanhar os ciclos econômicos, por exemplo, pode ajudar empresários a saber quando expandir suas operações ou economizar recursos. Da mesma forma, um entendimento dos ritmos sazonais pode otimizar tudo, desde o marketing até a gestão de estoque. Práticas para harmonizar-se com o ritmo. Práticas como yoga e meditação são excelentes para ajudar a sintonizar-se com os ritmos internos e externos. Yoga, em particular, com suas posturas que fluem e sua ênfase na respiração, pode ensinar a mover-se com e não contra os ritmos naturais do corpo. A meditação pode ajudar a acalmar a mente, permitindo uma melhor percepção dos ciclos sutis de energia emocional e mental, ajudando a tomar decisões mais informadas e centradas. Conclusão: o princípio do ritmo ensina que a vida não é uma série de eventos aleatórios, mas um fluxo contínuo de movimentos ascendentes e descendentes. Ao aprender a reconhecer e a se mover com esses ritmos, podemos melhorar nossa resiliência e capacidade de adaptação, tanto na esfera pessoal quanto na profissional. Este princípio oferece uma perspectiva tranquilizadora. Por mais difícil que uma fase possa parecer, é apenas parte de um ciclo maior, e como tal passará. Com essa sabedoria, podemos enfrentar os desafios com maior equilíbrio e esperança, navegando pelas marés da vida com mais confiança e competência. Este princípio hermético, também conhecido como a lei do karma em muitas tradições espirituais, oferece uma compreensão profunda da interconectividade de nossas ações com o universo. Ele afirma que cada ação, pensamento ou decisão que tomamos inicia uma cadeia de causas e efeitos que determinará o futuro de maneiras previsíveis e imprevisíveis. Esta lei universal não só explica as relações físicas, como a reação de uma bola ao ser chutada, mas também aplica-se às complexidades das interações humanas e às consequências morais de nossos atos. Causa e efeito nas relações humanas. No contexto das relações humanas, este princípio tem implicações particularmente profundas. Ele sugere que a gentileza gera gentileza, enquanto a hostilidade provoca antagonismo. Isso pode ser observado na prática diária de comunicação e interação. Por exemplo, um sorriso sincero para um estranho pode não apenas melhorar o dia dessa pessoa, mas também inspirar essa pessoa a continuar a cadeia de atos positivos. Da mesma forma, um comentário descuidado pode não apenas ferir os sentimentos de alguém, mas também piorar a dinâmica de um grupo inteiro. Responsabilidade pessoal e crescimento. Ao entender o princípio da causa e efeito, somos incentivados a assumir maior responsabilidade por nossas ações. Esta compreensão pode ser extremamente libertadora, pois coloca o controle de nossas vidas de volta em nossas mãos. Reconhecendo que somos os arquitetos de nosso destino, aprendemos a fazer escolhas mais conscientes e deliberadas. Por exemplo, se alguém está insatisfeito com sua situação atual, reconhecer esse princípio pode motivá-lo a iniciar mudanças positivas que eventualmente remodelarão sua vida para melhor. Aplicações profissionais. No ambiente de trabalho, este princípio reforça a importância de ser meticuloso e atento às consequências de cada decisão. Em projetos de equipe, por exemplo, uma decisão apressada pode levar a erros que não apenas atrasam o projeto, mas também afetam a moral da equipe.
Por outro lado, uma liderança cuidadosa e considerada pode resultar em um projeto bem-sucedido e no fortalecimento do espírito de equipe. Ferramentas para implementar a causa e efeito. Para aplicar efetivamente o princípio da causa e efeito, ferramentas como a reflexão diária e o jornalismo podem ser úteis. Ao final de cada dia, refletir sobre as ações realizadas e suas consequências pode ajudar a identificar padrões de comportamento e ajustar futuras ações de acordo. O jornalismo, em particular, pode ser uma forma poderosa de documentar e analisar esses efeitos ao longo do tempo, facilitando um aprendizado mais profundo e a realização de mudanças positivas. Conclusão: o princípio da causa e efeito é um lembrete constante de que nossas escolhas têm poder. Ele nos ensina que nada na vida é trivial e que cada momento carrega a semente de futuras realidades. Ao viver de acordo com este princípio, somos chamados a agir com consideração e propósito, sabendo que cada gesto, cada palavra e cada pensamento contribui para a tapeçaria de nossa existência e molda o mundo ao nosso redor. Reconhecendo e respeitando essa lei universal, podemos direcionar nossas vidas de maneira mais intencional e ética, contribuindo assim para um futuro mais harmonioso e responsável. Este princípio hermético desvenda uma verdade profunda sobre a natureza dualística do universo. Em cada aspecto da existência, encontramos uma dança entre o masculino e o feminino, duas forças fundamentais que são essenciais para a criação e equilíbrio. Esta não é uma referência ao gênero em termos biológicos, mas sim às qualidades energéticas que são tradicionalmente vistas como masculinas ou femininas. O princípio do gênero nos ensina que a harmonia e o crescimento ocorrem através do equilíbrio dessas forças, tanto no mundo externo quanto em nosso universo interno. Manifestações do princípio do gênero. No mundo natural, este princípio pode ser observado na reprodução das plantas, que muitas vezes envolve órgãos reprodutores masculinos e femininos para a criação de novas vidas. Nas sociedades humanas, as qualidades tradicionalmente vistas como masculinas incluem assertividade e racionalidade, enquanto as femininas podem incluir intuição e nutrição. No entanto, é crucial reconhecer que todos, independentemente do gênero, possuem uma mistura dessas qualidades. Aplicações. Práticas no desenvolvimento pessoal. Entender e aplicar o princípio do gênero em nossas próprias vidas envolve mais do que reconhecer essas qualidades dentro de nós. Envolve cultivar um equilíbrio entre essas energias para alcançar uma vida mais plena e harmoniosa. Por exemplo, alguém que se encontra constantemente em um estado de agressividade, uma qualidade masculina excessiva, pode buscar cultivar a paciência e a compreensão, qualidades femininas, para encontrar um estado de maior equilíbrio. Equilíbrio no local de trabalho. No ambiente de trabalho, equilibrar as energias masculinas e femininas pode levar a uma cultura organizacional mais robusta e inclusiva. Líderes que equilibram a assertividade com empatia, por exemplo, tendem a ser mais respeitados e eficazes. Projetos que incorporam tanto a lógica estruturada quanto a criatividade intuitiva têm maior probabilidade de sucesso devido à abrangência de suas abordagens. Técnicas para harmonizar energias masculinas e femininas. Meditação, yoga e terapias holísticas são algumas das práticas que podem ajudar a equilibrar essas energias. Além disso, atividades criativas como a arte, música ou escrita podem ser uma forma de acessar e fortalecer as qualidades femininas, enquanto atividades como esportes competitivos ou debates podem estimular as qualidades masculinas. Reflexão e introspecção. Fazer um inventário pessoal das próprias tendências e qualidades pode revelar áreas onde o equilíbrio pode ser necessário. Isso pode envolver questionar-se sobre como reage sob pressão, como se relaciona com os outros e como toma decisões. A partir dessas reflexões,
pode-se começar a conscientemente cultivar qualidades do polo oposto para trazer maior harmonia e eficácia em todas as áreas da vida. Conclusão. O princípio do gênero nos oferece uma lente através da qual podemos ver o mundo e a nós mesmos de uma maneira mais integrada e holística. Ao buscar o equilíbrio entre as energias masculinas e femininas dentro de nós, abrimos a porta para viver de forma mais autêntica e harmoniosa. Esse princípio nos encoraja a reconhecer e valorizar a plenitude de nossas capacidades humanas, levando a uma existência mais rica e satisfatória. Em última análise, o princípio do gênero nos ensina que o verdadeiro poder reside na união e na harmonia, não na dominação de um aspecto sobre o outro.